Salve, salve, senhoras e senhores, jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, eu sou o Sal em mais uma live aqui no canal Pitadas do Sal. Dessa vez não é live, eu estou tão acostumado com essa introdução, não é live, é um vídeo gravado, eu estou gravando aqui no sábado, antes da segunda Beatles, para vocês não deixarem de ter conteúdo, uma vez que estarei viajando a trabalho. Graças a Deus, tenho 3 amigos queridos que toparam num sábado, 6 horas da noite, 6h15 da noite, para ter esse papo aqui na gravação, para vocês não deixarem de ter conteúdo. Então, valorizem Mr. Michel Mota, mestre Ricardo Pugliali e mestre Francisco Ribeiro. Por favor, deixe seu like, já se inscreva se você não é inscrito. Boa noite, Francisco. Boa noite, Sal. Estamos aí para mais uma. Falar de Beatles e discografia americana é um negócio muito interessante. E foi legal porque eu, fazendo aqui as minhas anotações, minhas pesquisas aqui para me embasar para falar as coisas aqui, descobri umas coisas interessantes na minha coleção. Oh, coisa boa, coisa boa. Temos coisas interessantes para falar. A gente já teria que o tema por si só é interessante, mas ainda mais com os bônus aí que você encontrou, melhor ainda. Boa noite, mestre Ricardo Pugliali. Boa noite. Bom, eu queria saber onde é que está o terceiro amigo, porque eu não sei, eu estou vendo 2 aí, 2 amigos seus aqui, eu não sei se eu sou seu amigo, mas tudo bem. Por que não seria? Eu vim obrigado a fazer essa live, você me obrigou, eu não queria. Mas você está sendo bem remunerado para isso. Eu não queria dizer que eu estou nisso pelo dinheiro, mas tudo bem. Você está sendo bem pago para isso. Chuck Berry já dizia, the money dictates. Não tem jeito, não tem Inclusive, jeito. nesse disco tem Money, That's All I Want. Olha, exatamente. Na verdade, cara, é sempre um prazer. Sempre que você chama, a gente dá um jeito e participa. Eu fico feliz. É legal. Ainda mais que é um disco que tem aquela pessoa que eu amo muito, que é David Astor Jr. Como eu amo esse homem. Perfeito, perfeito. Lembrando a todos que em abril, eu não lembro o dia, eu e Ricardo Pugliali estaremos... Não, eu detesto o gerúndio. Iremos conversar... Estaremos conversando, é feio. Iremos conversar com o mestre do contrabaixo brasileiro. Quem é, Ricardo? Estaremos? A gente vai estar conversando. A gente vai estar conversando com o mestre das 4 cordas tocada com os dedos, Paulo César Barros. PC, mestre PC, vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Michel Mota, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal Pitadas do Sal, para a gente bater um papo sobre Beatles. Quase eu não gosto, né? É legal a gente falar aí do segundo álbum dos Beatles. E eu não sei se você lembra, Sal, mais de um ano e pouco atrás, quando você começou a me convidar para fazer as lives, eu sempre plantei essa semente, né? Cara, a gente precisa falar da discografia americana. Sim, sim. Né? Eu esqueci de te chamar quando a gente fez do primeiro álbum. Agora, para esse segundo, eu lembrei disso. Justamente, eu falei, você chamou o Michel. É o patinho feio, assim, para muitos, né? Mas, que foi graças à discografia americana que os Beatles explodiram na América. Né? Sim, sim. Se não fosse por isso... Exatamente. Dali para o mundo, né? Dali para o mundo. Quando a gente fala que os Beatles venderam milhões e milhões e milhões, a gente está falando basicamente da discografia americana, né? Cara, na época todo mundo só queria o mercado americano, porque era o mercado, era onde o dinheiro morava, né? Porque vender na Inglaterra, a Inglaterra do tamanho de, sei lá, acho que é menor do que Minas, né? Muito menor, muito menor. Muito menor do que Minas, então agora, porra. Então a gente está falando na América é o mercado. Fala, Francisco. Não, comentário rápido sobre esse disco, falando em milhões e milhões. Ele, no espaço de 8 meses, vendeu 2 milhões de cópias, isso em 64. Olha aí. Não é pouca coisa. Então, hoje, galera, feita aqui as apresentações, a introdução, vamos falar do segundo álbum dos Beatles, lançado no mercado americano pela gravadora EMI. Isso aí. The Second Album, pela Capitol. Deixa eu ampliar aqui, ó. Bota aí, Francisco. Bota agora aí, Mota. Todo mundo. Bota o seu aí, Ricardo. Meus discos estão todos em outro lugar. Eu não tenho. Eu não tenho.
Eu não tenho nem CD, a discografia americana, nem CD. Eu tenho em formato digital. Mas é interessante. Saiu tardiamente em CD. E por que a gente está falando desse segundo álbum aqui? 60 anos de seu lançamento no mercado. Isso, nesse box aí. Caro pra cacete. A gente está falando desse álbum aqui, assim como falamos do primeiro, né? Do Meet the Beatles. Porque no dia 10 de abril, o segundo álbum fará 60 anos de seu lançamento. 60 anos, galera. Um jovem senhor. Um jovem senhor. Então, assim, segundo álbum dos Beatles, segundo álbum da Capitol Records, e o terceiro, né, álbum lançado nos Estados Unidos. Tem esse detalhe. Os Beatles têm uns detalhezinhos que pega a gente se a gente não está muito inteirado. Tipo, isso sem mencionar... Fala. Isso sem mencionar que 64 foi o ano que mais saiu o disco dos Beatles, né? Foi 64. Foi o ano mais importante, foi o ano mais importante da carreira deles, né? E se formos lembrar a semanazinha, né, que os Beatles tinham 5 músicas em primeiro lugar nas paradas, do primeiro ao quinto, sendo que as músicas eram por 4 gravadoras diferentes. Então, os Beatles dominaram a parada americana com Capitol, Vee-Jay, Swan, Tolly, Capitol. Foda. Não é para qualquer um. Eu até perdigoto aqui, espero que ninguém tenha visto. Mas os caras são foda. Não, mas esses detalhes que você não tiver muito atento, pega, né? Tipo, é o segundo álbum dos Beatles, o álbum se chama o segundo álbum, mas não é o segundo álbum lançado, é o terceiro. Né? O segundo, mas a Capitol jamais diria o terceiro disco dos Beatles, porque o primeiro saiu sem ordem dela. Né? Não, é a mesma coisa quando a gente fala, o último álbum dos Beatles, tá? O último que ia ser lançado ou a ser gravado? É isso. Tem essa. Deixa eu até pegar vou pegar aqui o primeiro, só para... Pega lá. Podemos dizer uma coisa. Este é o primeiro disco em que David Dexter Jr. faz das suas. Começou cedo, ele não fez, mas nesse ele fez. Consegui. Eu estava conversando com o Pugliari. Foi ontem, né, Ricardo? Hoje de manhã. Taca equalização. Esse aí, pelo menos, ele não mexeu no disco todo. Mas no que ele mexeu com no que ele mexeu, ele fez um trabalho, Comparado esse segundo, comparado ao primeiro que o Michel vai mostrar ali. Para os colegas que estão assistindo aí. Esse é o primeiro que não é da, é o primeiro pela que não é da Capitol. Que não é da Capitol, é da Vee-Jay. Não é da Capitol, uma gravadora chamada Vee-Jay, que nada mais é do que o Please Please Me, né, com música menos, né? Porque na política americana, na regra lá das gravadoras, eram 12 por disco, né? 12 músicas por disco, e na Inglaterra eram 14. Então aqui já. Acho essa capa feia. Acho essa capa feia. Acho ela muito anos 50. Também, né? Olha aí, só para fazer inveja, já né, tem gente? umas diferencinhas aí. Aí a Vee-Jay, depois que perdeu a licença para Capitol, ainda soltou essa edição aqui do mesmo disco, mas com capa diferente, né? É o mesmo disco, só que com capa diferente, e a capa é Gimme Cover, né? Olha que legal. Songs, Pictures and Stories diferente. About the Beatles. E tem mais também o mesmo disco. E ainda tem mais um que é o mesmo disco, que é os Beatles versus Frank Ifield. É o mesmo disco. São 3 discos com capas diferentes. Sim, com capa, porque a Vee-Jay só tinha direito. Ela conseguiu segurar os direitos por alguns meses, né? Desses fonogramas aqui, né? Do primeiro. Então eles soltaram no mercado o que eles puderam, de compactos e para você ver como ela segurou bem na Beatlemania. Como ela segurou bem, a Capitol só vai conseguir lançar o Early Beatles, que são as músicas do Please Please Me, lá em 1965. Isso aí. E aqui é o verdadeiro da Capitol, né? O primeiro Meet the Beatles. Deixa eu até pegar o Early aqui, só pra gente... Tá. Enquanto o Michel tá pegando lá, eu quero ouvir do Pugliari, do Francisco. Comparado ao primeiro, vocês acham que esse álbum mantém ali a moral, assim, o repertório lá em cima e tudo? Vocês acham que
avaliando na discografia americana, né? Não estou levando em consideração a original britânica. Não, eu acho que sim, pelo seguinte, cara. Primeiro, eles tentam fechar o que ficou de fora do With the Beatles, né? Eles têm músicas do With the Beatles, All Over Beethoven, Really Got a Hold on Me, Devil Her Heart, Money, né? Please Mr. Postman. Eles meteram essa. O que é legal é que eles conseguiram pegar, depois do cara lá ter recusado She Loves You, I'll Get You, eles conseguiram tirar da Swan, meteram She Loves You, I'll Get You nesse disco, meteram Long Tall Sally com I Call Your Name e meteram You Can't Do That, Perdida no Espaço aqui também. Perdida. Cara, é um disco pesado, é um disco muito... Aqui não tem nada fofinho. Não tem balada. Aqui não tem Till There Was You, aqui não tem Not a Second Time, aqui é paulada. Os mais né? devagar são You Really Got a Hold on Me e Devil in a Heart, né? E os mais... Depois são Motown, né? E vamos falar depois das gracinhas que David Dexter Jr. fez com Thank You Girl, I'll Get You e She Loves You. Francisco, o que você acha Fui lá buscar, entre um e o outro? Manteve ali? Disco da... Manteve, como falou, manteve a pegada, né? E, tipo assim, é um disco bem rock and roll, né? É um disco bem rock and roll. Pra cima, né? Pô, pra cima, com essas covers da Motown são coisas assim... Motown sensacionais. Exatamente. Então, é um disco que, como você falou, mantém, né, a pegada do Meet the Beatles, né? E joga eles cada vez mais para cima, né? Então, e o Ricardo comentou o negócio de She Loves You, que a Capitol conseguiu pegar os fonogramas para botar nesse disco, porém, a Swan Records lançou esse compacto She Loves You com a Get You na mesma época. Fez o primeiro lançamento em 63, flopou, mas com o sucesso, a Swan lançou um compacto com a capinha até bonitinha e tal, e surfou surfou na onda do Second Album, né? Exatamente. E como ela tinha lá os direitos, né, ela ganhou uma grana. Ela ganhou uma grana por ter os direitos da música, né? Assim como a VJ, que estava no litígio com a Capitol, e através da editora dela, ela tinha os direitos ainda de Thank You Girl, e ganhava por cada disco da Capitol vendido 2 cents. Um disco que vendeu 2 milhões de cópias em 8 meses, os caras acham que ganharam uma grana boa, né? Sem fazer nenhum esforço. É muita coisa, muita coisa. E, Michel? A VJ foi uma daquelas gravadoras que faliu por pura incompetência, né? Por não saber administrar o cast, não sabia administrar o negócio, né? Quebrou por incompetência, porque... Cara, mas eles eram uma gravadora ou era apenas o selo? Eram gravadora? Era uma gravadora. Era uma gravadora, né? Pequena, né? Era uma gravadora pequena que teve um diamante na mão e não soube aproveitar, né? Eles eram de Chicago. Não soube fazer negócio. Reza a lenda que o cara gastava o dinheiro todo em mesa de jogo. Nossa. Isso aí. O cara era viciado em jogo. Ó, é o mesmo disco, né? A Capitol lança em 65. Só que sem I Saw Her Stand There, né? Colocaram só 11 músicas no álbum. Lançaram tardiamente, porque aqui eles já tinham ganho o processo dos fonogramas, então podia botar no mercado. Cara, nesse período, o que entrava no mercado escrito Beatles, vendia. Vendia. Né? Até disco de instrumental, disco de qualquer coisa. Cara, orquestra tocando, pum, vendia. Então, cara, o que puderam capitalizar com isso foi capitalizado. Era o auge do auge da Beatlemania. É o que eu falo, cara, 64 foi o ano mais importante na história dos Beatles. Em termos de tudo, né? De exposição, de mercado, de um monte de coisa. Ricardo Pugliali. Perdão. Michel, concluí aí. Não, eu só ia complementar, cara. Falando do Second Album, cara, é o que o Ricardo falou. É um disco pesado. É um disco de upbeat, né?
bem para frente, é bem... Bem rock and roll. Cara, eu acho essa capa sensacional, né? Eu acho que a Capitol, ela teve Também. mais acertos do que erros com as artes gráficas, sabe? É a minha opinião pessoal. Tem muita gente que não concorda, que acha tudo pá, mas eu acho que eles tiveram mais acertos do que erros. Não, Só que bonito, eu acho essa também, bonita. cara, que se você... Essa capa é muito legal. Só que é o seguinte, cara, aqui cobre um período de quase 2 anos na vida dos Beatles. Cara, já tinham lançado 3 discos na Inglaterra. Aqui tem You Can Do That, que é do Hard Day's Night, né, que já é o 3º disco de carreira da banda na Inglaterra. Ou seja, os caras eles estavam meio que atrasados, né, no rolê, digamos assim, dos Beatles, e saíram pegando tudo e fazendo um balaio, e vamos ver como a gente consegue trabalhar isso com single, com álbuns lançados na Inglaterra, misturar para transformar isso em vários discos. Tanto é que a discografia americana é bem maior do que a inglesa. Nunca na história da música, nunca na história da música pop ocidental houve algum fato sequer parecido com isso, né? Não. Cara, não, ainda mais vindo da Inglaterra. Nunca. Eu acho que o cara inglês que fez mais sucesso, que fez algum sucesso, teve alguma certa exposição antes dos Beatles, cara, foi o Cliff Richard, né? Que ele era tido na Inglaterra como Elvis inglês e tentaram emplacar ele nos Estados Unidos e não foi, né? Nunca emplacou. Fala, Ricardo. Sim. Não, a Capitol ela teve que correr atrás pelo seguinte, como ela perdeu o bonde da história lá com as recusas do grande marqueteiro dela, eles tinham que pôr em dia, porque quando eles viram o que os Beatles fizeram na América e como o Meet the Beatles vendeu que nem água, eles tinham que correr atrás e sair lançando o que eles deixaram de lançar e tentar se colocar em dia. E eu concordo com o Mota, a Capitol as capas da Capitol sempre foram bonitas. Second Album, Something New, a capa do Something New, a coisa mais linda do mundo. A capa do Beatles 6 é legal. A do Beatles 65, vai lá. O Help... É meio genérica. A capa é linda. O Help é bonito, é mais bonito do que a britânica. E o Rubber Soul... É sensacional. E o Rubber Soul americano, por ser um disco mais folk do que o Rubber Soul inglês, a cor da capa dele eu acho muito mais bonita que a cor da capa do inglês. Aquela escurecida que deram, né? Foi muito legal. Tanto nas letras como na foto, a capa está muito mais agradável. Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez lá na loja de disco importado, eu olhei e falei, que isso, caramba! E como tinha duas músicas do lado... Desculpa, te interrompi. O Michel está com um delay. O Michel está com um delay no áudio dele. Daí, às vezes a gente está falando e para ele não chegou ainda. E é por isso que está acontecendo isso. Mas a gente vai conseguir tá rolando um delay aí. Um pouquinho. A gente vai conseguir se entender. A capa, o Ricardo está falando da capa, o que eu ia falar, da qualidade da capa das fotos, né? Quando eu vi pela primeira vez o disco na loja de disco importado, quando eu fui ver a seleção de músicas, tinham 2 músicas que eram do lado B do Help. E o Help em inglês não tinha série no Brasil. Então eu falei, que músicas são essas? Aí eu comprei também, porque tinham 2 músicas que eu não conhecia. Pode crer. O Francisco, você falou que acabou percebendo 2 coisas aí na sua coleção, então você quer trazer para a gente? Não, o que eu estava fazendo? Acho que eu já falei nas outras lives, né? Como é que é o meu critério para pegar esses discos ingleses e americanos, né? Eu pego um estéreo ou um mono, independente qual seja a edição, né? Eu não tenho fazer aquela questão de pegar a primeira edição. Mas aí, ontem eu separei, eu tenho 3 second album aqui, né? E falei, bom, deixa eu dar uma olhada aqui Tem um livrinho muito legal. O mundo é assim, gente. Para vocês que vocês não sabem, o cara tem 3 second album. Eu não tenho nenhum. É isso. A vida é ingrata. A vida não é justa. E tu ainda tem o livro do Bruce Spicer, né? Tá nojento, esse disco, cara. Esse disco, o Bruce Spicer é um dos maiores entendidos de Beatles no mundo. Então ele lança uns livros
fantásticos. Esse aqui é só sobre a história dos discos dos Beatles na Capitol. Tem um dos singles que é impossível de se achar. Eu tenho a versão em PDF e esse aqui dos álbuns, né? E como eu te falei, nessa brincadeira de olhar meus discos, eu descubro que o meu mono que eu tenho aqui, daqui selo Capitol, é a segunda prensagem e o estéreo é a primeira prensagem. Eu falei, caramba, tem o first pressing aqui. Eu não lembro quando eu comprei, quanto eu paguei, mas eu tenho uma primeira prensagem aqui desse disco estéreo. E tenho uma versão dos anos 70. Que é com o selo Apple, que nem o meu, né? Com o selo Apple, exatamente. Que foi aquele que a minha tia trouxe lá de Porto Rico, que foram os primeiros discos importados dos Beatles que eu tive, né? Então, esse aí está guardado. Esse é o motivo que eu tenho 3, que acabei descobrindo que eu tenho o first pressing aqui na mão. Isso é bom. Ó, o Michel está mostrando ali. Em termos de sonoridade, eu quero ouvir vocês 3. Vamos começar com o Michel ali. Como que tinha isso, né? Geralmente a Capitol mexia ali em algumas frequências, em algumas coisas do som, botava um eco onde não tinha e tal. O que você me diz, Michel? Tem muita diferença das canções dos lançamentos britânicos para essa? Então, eu fui, digamos assim, criado com as edições inglesas. Eu comecei a curtir Beatles ali na primeira metade dos anos 80, né? Quando eu comecei a descobrir através da minha mãe e tal. E os discos que eu tive acesso eram todos das versões inglesas. Eram discos nacionais, mas das versões inglesas. Então eu estava acostumado com aquele mix. Eu só fui ouvir Beatles em edições americanas a partir da década de 90. Para mim foi um choque. Primeiro foi aquela coisa de achar interessante, né? Falei, pô, que diferente, puta, tem um som diferente aqui, tem um eco diferente, tem uma equalização diferente, algumas coisas parecem ser mais altas e tal. E tinha aquela história do duophonic, né? Que é aquele estéreo fake, né? Que eles usavam muito nos Estados Unidos, de pegar gravações mono, dar um tratamento de separação de canal, botar uma reverberação e parece que é estéreo, mas não é. E quando você ouve, em comparação, cara, o inglês é sempre melhor. É a minha opinião. O inglês é sempre melhor. Eu acho que os discos americanos, eles têm um som melhor ali a partir do Magical Mystery Tour. Entendeu? O Magical Mystery Tour é um disco bem bolado, é um disco americano. Eles pegaram um EP inglês e transformaram num álbum nos Estados Unidos, juntando com single e tal. E fizeram um álbum brilhante. Para mim, é o primeiro grande lançamento, assim, muito legal. Tanto é que hoje é canônico, digamos assim, na discografia dos Beatles, a edição do Magical Mystery Tour como álbum, porque na Inglaterra ele foi lançado como EP. Mas isso é um outro assunto, né? Falando do Second Album, cara, eu gosto do som dele, no geral, porém, ele tem umas faixas aqui, cara, que tem... que é muito diferente, sabe? Cara, tipo I Get You eu acho muito diferente o som, She Loves You é muito diferente. Outra que é também bem diferente, a Call Your Name também é bem diferente. You Can Do That é muito diferente do inglês, mas, cara, é uma questão de gosto. Eu prefiro as versões inglesas. Tem gente que prefere as americanas, tem gente que foi criado com as versões americanas, cara, para elas aquilo é o standard, entendeu? Então não dá para muito você entrar nessa qual que é melhor, qual que é pior. Agora, a Capitol, ela cometeu muitos sacrilégios, entendeu? Com música dos Beatles. Mas eu acho que os piores pecados, eles estão ali a partir de 65. Quando eles pegam e mexem ali no Rubber Soul, quando eles mexem no Revolver, entendeu? Ali que tem umas coisas ali que você fala, mano, não tinha que ter feito isso. Mas aí é mais no tracking list do que nos mixes em si. Sim, sim. Na questão dos mixes em si, o Ricardo Pugliari tem uma pessoa que ele admira muito, que ela aparece aqui com força. Não, eu acho eu acho que... David Dexter Jr. Eu tinha... O meu pai era um audiófilo, meu pai construía caixas de som
E foi graças a David Dexter Jr. que eu pude comprar os discos importados por causa das suas mixagens pavorosas. O que acontece é o seguinte... Thank You Girl. Uma coisa que é legal na discografia dos Beatles é o que era mixado em mono era mixado diferente em estéreo. Sim. Bem diferente. Bem diferente. Então, os Beatles nem acompanhavam, né, Ricardo? Eles, no começo, eles nem acompanhavam muito, mas depois eles acompanhavam, mas aí em mono. Não davam muita atenção só em mono. Para o estéreo. Depois é que eles passaram a dar atenção para o estéreo e menos para o mono. A Thank You Girl, na versão mono, ela tem menos gaita que na versão em estéreo. E quando eu ouvi, porque eu conhecia o Help brasileiro, que tinha aquela Thank You Girl magrinha do lado B. Quando eu escutei o Beatles Second Album, vem a Thank You Girl, cheia de David Dexter Jr., e com as gaitas, eu falei, que música é essa? É outra música. A She Loves You do Beatles Again, magrinha. De repente vem a She Loves You do David Dexter Jr., é uma porrada na sua cara. Né? E a I'll Get You segue no mesmo nível, que também é outra música cheia de reverb. E She Loves You e I'll Get You não tinham mixagem estéreo, sempre foi aquilo. Ele tentou fazer um fake estéreo para colocar lá no Full Dimensional Stereo da Capitol. Yeah. Aí o que acontece, cara? É complicado. Agora, o resto do disco, ele segue a sonoridade normal, não tem diferença. A diferença é a Call Your Name em estéreo é diferente da Call Your Name em mono, isso é padrão. Money em estéreo é diferente da Money em mono, mas fazer o quê, né? Mas eu curti muito esse disco, curti muito. Deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo. Sim. Ricardo, você acha que essa coisa de chapar reverb, botar aquela ambiência gigantesca que a Capitol fez uma coisa da escola Phil Spector, Wall of Sound, que funcionava para as rádios AM ali dentro dos Estados Unidos? Porque o americano ele ouvia muito rádio no carro, né? E no som do carro aquilo dava uma ambiência. Você acha que essa coisa de pegar os fonogramas ingleses dos Beatles e fazer essa reequalização e chapar compressão também, eles usavam uma compressão e colocar reverb é uma influência direta aí do som que o Phil Spector criou? Cara, eu teria que ver quais são as inspirações de David Dexter Jr. Eu não sei se realmente seguia essa tendência. O cara é um alucinado, ele quis... Tá um negócio. Tanto ele fez para prejudicar a chegada dos Beatles na Capitol, que depois ele quis fazer parte do time. Ó, pô, produzido por David Dexter Jr., produzido o quê, capitão? O que você produziu nesse disco? Prepared for releasing the States by David Dexter Jr. Aí tem outro lá, produzido... O que tu produziu, cara? Tu não produziu nada. Você está desproduzindo o disco, essa é a verdade. Desconstruindo, né? O cara fez uma engenharia reversa para o mal. Porque, Mas era o que tinha, era muito legal de se jogar. Porque, assim, os discos brasileiros originais tinha aquele som que a gente já conhece. Magro. Que negócio. Quando eles lançam a discografia inglesa, ainda nos anos 70... uma porcaria também. Poucos foram os discos que tiveram estéreo de verdade com som decente. Né? Aí, cara, complica. Aí você ouve os discos importados, era outra coisa. Mas ouvi David Dexter Jr., porque eu não gosto. Eu acho o seguinte, eu estou gostando muito desse trabalho que saiu agora no vermelho e no azul. Love Me Do em estéreo, tá linda. She Loves You em estéreo, tá linda. Gostei da Magical Mystery Tour trazendo a guitarra para cima, mas sem colocar eco, sem mudar como era gravado dentro do Estúdio 2, que era uma coisa que o George sempre mudou. E se o George estivesse vivo, nada disso ia estar saindo remixado desse jeito. Isso é certo como água. Ele não ia permitir. Cara, George Martin? George Harrison. George Harrison. Bom. Ele era um defensor ferrenho. Era. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o Francisco, rapidinho, Mota. Francisco, você que também é um colecionador assim como o Mota,
Não que o Pugliari não seja, né? Mas eu não sei se também o Pugliari é desse de ter 3, 4 versões de um mesmo título e tal. Não, eu quero ter todas as músicas, com todas as Sim, versões possíveis e imagináveis. Eu também sou mais assim, então, pro lado do Pugliari. Mas entendo o colecionismo de vocês dois e acho mó barato. Eu acho que tá tudo certo também. Mas o que eu quero perguntar para você, até depois se o Mota quiser falar, vocês ouvem com frequência esses discos americanos com essas diferenças de som? Ou quando vocês optam assim, porra, tô a fim de ouvir Beatles, é a discografia britânica? O que aconteceu, né? Vamos retroceder lá nos anos 70, tá? Quando eu ainda era mais novo que o Pugliari naquela época ainda, tá? Também. Eu, da mesma maneira, comecei comprando os discos brasileiros, né? E tipo... Com o som ruim que o Ricardo acabou de falar. Ruim. Na década de 70, começo da década de 80, era muito difícil você ter disponível, pelo menos no Rio, nas lojas do Rio, os discos ingleses. Né? Os americanos tinham com mais facilidade? Os americanos tinham mais facilidade. Tinha um triângulo ali em Copacabana, que era Modern Sound, Billboard e Gramofone, que elas sempre tinham os discos americanos lá. Então, o acesso... Tinha uma loja na Galeria River também, bem boa. Sim. Então, o acesso que a gente tinha, que eu tinha a discos importados, eram os americanos. E, naquela época, como o Ricardo falou, mesmo com o David Dexter Jr. fazendo o que fez, você comparar esses lançamentos americanos com o que a gente tinha no Brasil, você estava mudando da água para o vinho, né, cara? E depois, com o tempo, você vai começando a ver as diferenças, aí você vai tendo acesso a outros discos, aquela coisa. Hoje, dificilmente eu coloco um disco americano para rodar. Eu ouço, basicamente, a discografia inglesa. Os originais, os remixes. Mas eu dificilmente boto um disco americano para rodar. Você só comentário. Só homenagem a David Dexter. David Dexter. Eu agradeço a ele, porque eu comecei a ter discos importados os dele. Mas só uma comparação. Phil Spector fazia o Wall of Sound. David Dexter Jr. fazia o Wall of Shit. Tô ligado. Michel, você partilha... Só diferente, então. Ele fazia o Sheet of Sound. Sheet of Sound. Ô, Michel, você partilha dessa maneira de ouvir também que o Francisco falou? Tipo assim, quando você vai ouvir Beatles é a versão britânica. E o lance do americano é mais para completar mesmo a coleção e tudo. Como é que é isso para você? Eu sou apaixonado pela discografia inglesa. Eu já comentei isso aqui, eu acho que em outra live, eu tenho todos os monos, com exceção do Please Please Me, todos são primeira prensagem. Meu Please Please Me é a segunda prensagem, não é o selo dourado, infelizmente. Você e o Francisco depois vão fazer um negocinho ali escrito assim: quando não tiver mais aqui, passo essa coleção para o meu amigo Ariston Sal Júnior. Por favor. Tá certo. Cara, eu sou um apaixonado pelo som, pela mixagem, pela masterização, pelo corte, né? Inglês. Eu sou assim, fascinado. Mas eu escuto o Magical Mystery Tour americano. Você prefere? Entendeu? Não, porque fora ele tem o EP. Em inglês é EP. Entendeu? São 4 músicas, né? São só as músicas do lado A. Nos anos 70, né? Que a grava... são 5 músicas, são só as músicas do lado A do Magical Mystery Tour em inglês. Nos anos 70 que a EMI resolveu adotar a versão americana da discografia oficial. Isso aí. É um EP, o inglês é um EP delicioso de se escutar. Eu tenho ele em inglês mono e tenho estéreo. É uma delícia de escutar, mas o álbum é muito mais legal. Entendeu? Eu acho que é o que eu falo, foi o grande acerto da Capitol, foi o Magical Mystery Tour transformado em álbum. E foi um erro em inglês não ter feito isso. Entendeu? Não ter montado um álbum legal pra caramba. Agora, eu gosto do Let It Be americano também. É Gatefold, entendeu? É mais interessante. O som é bom. O Let It Be americano tem um som ótimo. O Abbey Road também tem um som ótimo. Entendeu? Às vezes, eu pego aqui para escutar o americano. Agora, os primeiros discos, a salada musical David Dexter Jr., misturada,
reverberada, temperada com compressão, isso e aquilo, cara, eu ouço como curiosidade, entendeu? Exatamente. É uma curiosidade. Ó, uma outra coisa também, o Sgt. Pepper's americano é fantástico, tanto o mono quanto o estéreo. Infelizmente, não tem o run-out, né? O run-out repetitivo, né? Que fica preso ali no run-out. Ele não tem. Sim. Mas ele tem um som bom pra caramba. É um disco, é um corte legal, é um disco bem Mas feito. tem um apito para cachorro lá, o sonoro? Amigo, aí eu não sei. O meu cachorro nunca se incomodou nem com o inglês. Eu não sei se ele é meio surdo. Isso é que é o agora, triste, né? Porque não tem o Paul is Dead, né? Você não pode rodar ao contrário e ouvir Paul is Dead. É isso aí. Agora, falando sobre as edições estéreo dos Beatles, cara, estéreo, true estéreo, né? Cara, eu fiz a coleção dos relançamentos da década de 70, da EMI, inglesa, né? Por quê? Eu tenho uns 2 ou 3 que são originais, da década de 60, mas a grande maioria é da década de 70. Cara, o som é mais legal. Por exemplo, o Help é mais legal. O Rubber Soul é mais legal, o estéreo. Entendeu? Quem mais? O Hard Day's Night estéreo é melhor a prensagem da década de 70 do que a original de 64. Eu entrei em outro assunto aqui sem querer, né? A gente falando de... Não, besteira. Acabei o assunto para isso. É assim mesmo. Mas, voltando, cara, eu acho que acredito, assim como o Francisco e o Ricardo, a gente escuta as edições americanas, mas como uma curiosidade. Uma comparação. Eu foquei... eu acho que a única banda, aliás, as duas únicas bandas que eu foquei em ter as primeiras prensagens dentro do possível, do humanamente possível, foram Beatles e Stones. Né? Eu tenho a coleção toda das primeiras prensagens mono dos Stones, mas eu não tenho os estéreos. Eu tenho um ou outro, entendeu? Agora, mono, eu tenho todos a primeira prensagem. Beatles me deu essa paranoia de querer ter todos, primeira prensagem, aquela coisa meio obsessiva de ficar vasculhando o mundo afora. De colecionador, não tem jeito. De colecionador, mas você vê como que é uma coisa assim muito específica com duas bandas, porque as outras bandas eu não me importo. Porque, por exemplo, cara, uma outra banda, cara, o The Who. Cara, tem muito relançamento do The Who que é melhor do que o original. Tudo bem que a primeira prensagem ali da Brunswick, né, dos 2 primeiros ali, são legais. Mas, cara, tem relançamento que é melhor. Qualidade agora dos Beatles, não, cara. Os monos são incomparáveis, bicho. São incomparáveis. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, Ricardo, Francisco e Mota. Eu estava pensando aqui agora, enquanto a gente estava conversando a respeito dessas diferenças, né, de ouvir mais por curiosidade, preferir a britânica e tal. Acho que posso estar enganado, eu quero que vocês me corrijam. A gente acaba educando melhor os nossos ouvidos quando a gente vai ouvindo todas essas diferenças. Por exemplo, se eu botar as músicas para minha esposa ouvir a versão americana, ela não vai sentir a mínima diferença, creio eu, né? Eu acho que ela não tem, eu acho que ela não tem essa referência, não sei. Eu estava pensando isso aqui agora, porque a gente, por gostar muito, acaba se tornando um passatempo para a gente, né? A gaita que tem mais aqui, esse estéreo não é original, é fake, a guitarra aqui está mais alta. Para a gente que é bitomaníaco, no bom sentido, não sei se tem um bom sentido em ser maníaco por alguma coisa, mas enfim, a gente que gosta muito de um tema, isso é um atrativo para a gente, né? Eu acho que a gente gosta de fazer imersão. Essa imersão. E eu estava pensando nisso, será que para a pessoa que ouve, minha mulher gosta de Beatles, mas não gosta como eu. Ela ouve no carro, ouve às vezes quando eu boto aqui para a gente comer alguma coisa, eu boto no som para ouvir. Não sei se ela perceberia, nossa, tá diferente essa versão de... Mas, Sal, os Beatles, eu acho que talvez seja a única banda que, se você, conforme o Francisco estava falando, se você pegar uma versão, uma gravação mono e uma gravação estéreo, o mix é completamente diferente. Não é porque pegou a música e transformou em estéreo e a outra em mono, não. É volume de instrumento. Sim. Equalização. Muito diferente. Tem coisa que é muito diferente. Tem coisas, cara, que, por exemplo, que aparecem no mono que não aparecem no estéreo e vice-versa. E eu tô falando de instrumento, às vezes, uma guitarrinha que tem diferente ali, acolá. Então, eu acho que os Beatles, cara, eles proporcionaram isso pra gente.
Então a gente tem essa curiosidade de estudar, de fazer um aprofundamento, porque fala, cara, é diferente. Por exemplo, eu tenho aqui o meu Revolver, o mono, é a primeira prensagem, aquela Withdrawal Mix, que a Tomorrow Never Knows, ela tem um final diferente, digamos assim. Cara, mas eu já botei para vários amigos escutarem e falam, hã? O que tem de diferente? É isso. É a questão da gente até saber. É igual a questão da gente até saber o que. Eu tenho um Loud Cut aqui do Rubber Soul. Cara, a diferença tinha na época, ou se alguém me conseguiu uma vitrola Garhard da época, Garhard não, aquelas maletinhas que os ingleses ouviam os discos, a diferença vai estar ali. A diferença só funciona para aquele tipo de som. O Loud Cut. O Loud Cut eu boto aqui na minha MK3, cara. Não faz diferença. Ela soa igual a outra, vai soar igual a outra. Agora, se eu botar naquela maletinha, vai ter diferença porque ela vai vibrar mais, porque ela tem um som de saída mais alto. Então, o Francisco quer falar uma coisa ali, Francisco? Não, eu estava até vendo aqui, falando sobre voltando ao Second Album, né, algumas curiosidadezinhas que eu anotei aqui dele. Ah, né? Por favor. Vamos lá. Bom, a gente já falou, o lançamento foi no dia 10 de abril de 64, né? 10 de abril. Um lançamento ariano dos Beatles. Como você gosta, né, Sal? Então, primeira vez que ela apareceu nas paradas foi no dia 25 de 4 de 64, onde ela entrou ele entrou em 16º lugar no top álbuns da Billboard, né? E foi subindo até no dia 2 de maio, o Second Album chegou em primeiro lugar, tirando do primeiro lugar o Meet the Beatles, que foi para segundo. Beleza, seguiu em primeiro lugar até o dia 6 de junho de 64, onde ele caiu para quarto lugar, sendo ultrapassado pelas trilhas sonoras dos musicais da Broadway, Hello Dolly, Funny Girl e o disco Hello Dolly do Louis Armstrong. Tá? Mais um detalhezinho. Ele ficou na lista da Billboard por 55 semanas, tá? Sendo que 11 delas no top 10. Tá? 3 dias depois do lançamento, ele ganhou aquele certificado Gold, onde, depois disso, a Capitol passou a colocar... Cadê? Aqui. Esse selinho de certificado de disco de ouro, né? E virou platina duplo em 97. Uma curiosidade. A Capitol iria lançar Roll Over Beethoven como compacto, como fazer a música de trabalho. Porque, curiosidade, Roll Over Beethoven foi lançado em compacto no Canadá, em fevereiro, né? E fez muito sucesso no Canadá, e por conta de os americanos comprarem esse compacto canadense, ele chegou a ficar em 68º lugar na parada da Billboard. A Capitol cresceu o olho e falou, vamos lançar esse compacto. George Martin disse, não, temos um compactozinho um pouco melhor para lançar. Era aquele Vai Me Love, né? Fala, Ricardo. Isso, né? Além disso, Roll Over Beethoven foi a música que os Beatles abriram os shows do Carnegie Hall e do Washington Coliseum. Bem lembrado. Além disso. George Harrison. Aí, abrindo show. Vocês acham que... 64 foi o ano, né, bicho? Foi. Então, a pergunta que eu vou fazer agora para vocês tem muito a ver com isso. Eu tive um insight aqui. A versão do Rubber Soul que fez a cabeça, a gente já falou aqui em algumas lives, né? Do Brian Wilson, foi a versão americana, né? Para ele gravar lá a obra-prima dele. Vocês acham... é uma pergunta até meio retórica, mas eu quero ouvir vocês. Que esses 2 primeiros lançamentos teve um impacto muito grande ali na juventude, para eles também, vamos fazer esse som diferentão, é muito foda, não sei o que e tal. Como vocês acham que esse segundo álbum dos Beatles influenciou os artistas da época? Eu acho que a primeira influência foi o programa da Ed Sullivan. Quando a galera viu os Beatles ao vivo, ali,
tocando em ação, com aquele jeito que ninguém fazia, aquilo ali já, com o disco Meet the Beatles, que já era uma porrada. E os caras vêm com esse disco aí também, aí todo mundo agora, eu acho que o que fez mais a cabeça ainda foi quando o George Harrison botou a Rickenbacker de 12 cordas em praticamente todo o LP Help, salvo algumas exceções que não tem a Rickenbacker, ele tocou e aí fez a cabeça de muita gente também. Pode crer. Nunca se vendeu tanto a Rickenbacker como em 64, né? Nunca se vendeu tanto até 2024. Todo mundo quer um Rickenbacker. E vocês acham, pegando ali o Dexter Jr. Roger McGuinn que o diga, né? Será que havia... Vocês acham que a questão assim, de lançar o second album, por exemplo, essas coisas assim, vai mais ao encontro daquilo que falamos no início, de ter que desovar isso no mercado americano de qualquer maneira, ou a Capitol tinha algum planejamento estratégico para a escolha dessas faixas? Cara, tudo foi acontecendo a reboque, cara. Tudo foi acontecendo assim. Músicas. Você tem que botar em dia. Entendi. Era meio... Tipo assim, era o que tinha ali na época para lançar o material, vamos organizar para não ser 14 faixas, né? Acho que a única estratégia era essa, não ser 14 faixas. Ser eles 12. faziam muito compacto, o americano fazia compacto a beça, mais compacto que os próprios ingleses, e tendo que lançar, que nem o Brasil, cara. Tem que lançar músicas para não ficar para trás. Agora, o Brasil, acho que desperdiçou muita música dos Beatles em coletâneas e que não colocou em compactos. Não, Ricardo, você trouxe um exemplo quando a gente fez do primeiro álbum americano. Eu não lembro agora que você citou que tal música de 63 ou de 64 foi sair quase no final da década. As músicas do Please Please Me, Anna, Chains, eu tenho esse compacto Brazuca. Isso só aconteceu no Brasil. Né? Saiu em 67. Eu, quando olhei a data, eu falei, tem alguma coisa errada, é relançamento. Não era relançamento. Era 67. Sai o Sgt. Peppers e sai um compacto duplo com Anna. Porra. E o Renato e o Blue Caps torna um sucesso. Na época, né? Porra, cara, é só Brasil, cara, só no Brasil. Falando em Renato e seus Blue Caps, assisti um show deles no Carnaval em Rio das Ostras. Agora, esse ano? Agora é. Pô, que massa. O carnaval lá e... Pô, cara, foi um show de cover dos Beatles, aliás, versões, né? Era muita versão de Beatles, que era muito bem tocado. A banda excelente, cara. Aliás, do Renato e seus Blue Caps não tem mais nem Renato, né? Tem só o vocalista lá. É só o Cid que continua. O Cid. Mas os Incríveis também é a mesma coisa. Os Fever, essas bandas, eles mantêm, acho que é um integrante original e vai no nome, né, na força do nome. Você tem os Fevers com 2, né, que é o cantor e o baixista. Você tem os Originals, que ainda tinha mais Fevers, alguns foram falecendo, mas ainda tinha ali também. Hoje os Incríveis é só o Netinho, inclusive só sobrou ele, né, vivo. E assim vai. Fevers, né, os Fevers. Os Fever, né? Cara, olha, eu tava lá no show, assisti o show todo e posso falar para vocês, cara, foi muito bom. Foi surpreendente. É muito bom. Eu adoraria assistir. Carnaval. Eu adoraria assistir. Contexto, carnaval, bicho, era carnaval, auge de acho que era sábado de carnaval, domingo de carnaval, alguma coisa assim. Eu falei, Renato e seus Blue Caps? Falei, vamos assistir. Eu já tinha assistido um show de blues lá no Carna Jazz lá, mas o Renato simplesmente arrebentou, cara. Embora carioca e amante do nosso samba, gosto muito, mas carnaval para mim é de ouvir rock and roll sempre, os 4 dias, não tem jeito. Não tem jeito. Eu gostava de bloco quando eu era solteiro, era bom. Nunca fui, cara. Eu gostava de carnaval quando adolescente e jovem adulto, eu adoro essa expressão jovem adulto. Eu gostava de viajar, eu ia muito para Angra dos Reis, para a região dos Lagos, ali para aproveitar. Também, Cabo Frio. E assim, muito rock and roll, cara, muito rock and roll. Vocês acham que tem alguma faixa do... Os Beatles tocavam muito, né? Tipo, tudo que eles lançavam, aquela coisa do Midas, né? Virava ouro, né? Mas tem alguma música que deixou de ser explorada nesse repertório desse álbum, assim, que vocês acham que não foi levada... Não teve a atenção merecida? Eu sempre coloco a minha cara na vidraça quando eu falo as músicas que eu não gosto.
As pessoas acham que eu sou um criminoso, que eu tenho que ser assassinado porque eu tenho que amar Beatles. Ricardo, você tem uma explicação para isso? Não, assim, deste disco, que na verdade é do With the Beatles, eu não suporto a Money. Não gosta? Não gosto de Money. Curioso, não gosto curioso. de Money. E do Beatles for Sale tem que usar a versão sem o órgão e sem o Mr. Moonlight, sem aquele órgão de enterro. Churrascaria. Curioso, aquilo é de enterro. Aquilo ali é de velório. Ah, maluco, pelo amor de Deus. Eu acho curioso você trazer isso, e tá tudo certo você não gostar, mas eu acho curioso no sentido assim, de que já ouvi várias pessoas falarem que preferem essa música encerrando o disco do que Twist and Shout, por exemplo. Pô, tudo bem, né, rapaz? Não, então, por isso que eu tô falando assim, acho curioso, acho legal. E aquilo que você falou, né? Por conta da sua opinião, e eu não entendo isso, parece que tu é o pior ser da face da Terra. Eu fui falar que quando eu era criança, eu escutei o compacto, ouvi primeiro o compacto duplo, ouvi Twist and Shout, adorei, e detestei a Taste of Honey. Você é um maldito. Obrigado. Mas eu não gostei, eu era uma criança. Sim. Eu gostava de rock and roll com 8 anos de idade. E pode não gostar até hoje. Era para baixo. Era... Não, as pessoas são muito virulentas hoje em dia por conta das redes sociais, né? Eu não entendo. Eu escuto isso desde que eu disse, desde os anos 70 que eu falo a minha opinião sobre Beatles e eu sou crucificado. Não, mas é claro. Eu não gosto de Little Child. Eu amo Little Child. Eu não gosto de Little Child. Eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de I Get You. Tá aqui no second album. Amo I Get You, eu adoro I Get You. Eu sou aquele bem vazileiro. Eu gosto de todas. Thank You Girl também eu não sou um grande... Eu gosto dela porque ela rende ao vivo. Eu não pulo. Ela ao vivo é legal. Eu não pulo, mas eu não... tipo assim, puta, eu tô com uma vontade de ouvir Thank You Girl, não tô. Não. Nunca tive essa vontade. Não, numa playlist que eu fizer de Beatles para ouvir no carro, talvez eu não a escolha, mas eu ouvindo o álbum... Jamais. Little Child eu acho o patinho feio do With the Beatles. Fala, Francisco, que você não gosta. Aquele piano, aquele baixo, a levada do Little Child é muito maneira. Você não pode confiar num cara que não gosta de Figure of Eight. Eu odeio Figure of Eight para abrir show. Cara, o cara abre o show dele no Brasil, no Maracanã lotado, ele começa... Não, isso não é música para abrir show. Ricardo, eu acho que ele se arrepende disso. Não é para abrir show. A música não é ruim. Agora, abrir show um Figure of Eight é tiro no pé. Cria o tumulto. Cria o tumulto. Você mentira da discórdia, Francisco. A ideia era essa. Parecia o time levando uma goleada, a torcida indo embora. Torcida ia embora com o Figure of Eight, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. E olha que ele nunca mais fez isso, né? Nunca mais. Tinha que ter feito aqui, né? Ele fez na turnê inteira, né? Ainda bem que ele tocou a versão do 12 polegadas e do CD single, que eu acho melhor que a do LP. Que é mais porrada, Ela é mais pegadona. Em compensação, tem certa pessoa que não gosta de uma que eu gosto, que é PS Lavidu. Tá. Eu adoro. Até porque significa que o Paul reaveu os direitos. Dividiu com a Yoko, tudo bem, mas reaveu os direitos dela. Foi a primeira que ele reaveu os direitos. Está tudo certo. Por exemplo, a minha esposa, dos discos solos que ela conhece do Paul, não são todos, ela conhece um bocado por minha causa, o que ela mais gosta é Mande Lembranças para... Broad Street. Porque foi o primeiro do Paul McCartney que ela ouviu na vida dela quando criança, tem aquela coisa do valor sentimental e tudo, ela adora. Ela prefere as versões, inclusive, das músicas dos Beatles desse álbum do que as originais. E tá tudo bem, cara. Vira e mexe, eu boto pra ela escutar aqui. Melhor do que curtir o Press to Play, né? Press to Play não dá. Press to Play eu acho o Press to Play melhor do que o Give My Regards. Não, tudo bem, porque nada é pior que Give My Regards, mas vamos lá. Só um comentáriozinho, voltando ao assunto Beatles Second Album, né?
foram 6 covers, né? Eles gravaram, né? Sendo E quanto tem no segundo dos Beatles? Também isso, né? por aí. Então, aqui, Olha, foram 4 covers da Motown, né? Motown sempre foi uma baita referência para eles, né? E até e duas, uma de Chuck Berry, Roll Over Beethoven, e outra de Little Richard, né? Long Tall Sally, que foi pasmem gravada em um take. Então, a briguinha do Paul com o John, que o John virou. Vem cá, eu gravei Twist and Shout, valeu uma só. Tu não consegue fazer valer de uma só? A George Martin, eu vou pro tecladinho. E aí eles mandaram ver. Agora, uma coisa que era... Pode falar. Não, eu ia falar um negócio aqui, eu só não quero... Você falou das covers. Senhor Sal, eu fiz um estudo de todas as covers que os Beatles gravaram. Está lá no meu Facebook. E pela sua colocação, o senhor não leu. O senhor não leu. Tem 5 capítulos com as covers para cada disco. O que eles tocavam ao vivo desde o início da carreira. Qual foi a cover mais tocada pelos Beatles? Vamos fazer uma live dessa. O Sal, diz para ele que é o seguinte... Facebook Till There Was You. A cover mais tocada ao vivo pelos Beatles, qual foi? Acho que foi Rock and Roll Music? Chutei, tá? Não. Twist and Shout. Twist and Shout, pode crer. Qual foi a música autoral mais tocada em show dos Beatles? Eu não sei. She Loves You. Ô, Sal, eu vou te ajudar. Diz para ele que é o seguinte, Facebook é rede de velho. Facebook é rede de velho. A minha filha fala isso para mim. Minha filha fala isso para mim. Só velho tem Facebook. Perfeito. Bom saber que só vai ter um velho que eu vou excluir do meu grupo exclusivo, onde o material que lá é postado é só lá dentro, porque o grupo é fechado. O senhor será devidamente defenestrado. Defenestrado. Meu grupo de membros VIP. Mas a gente podia fazer uma segunda Beatles aí falando. E ele foi convidado, esse maldito foi convidado. Esses dois foram convidados para o grupo. Esse maldito é bom. Vamos fazer um de covers. Me recuso, não posso. Não posso. Magoou. Não, e o legal dessas covers, bicho, é que uma delas, Devil in Her Heart, ninguém sabe onde é que o George ouviu esse negócio, porque isso é um single de uma banda de garota chamada The Donays, que foi um compacto totalmente flopado. Porque as outras, You Really Got a Hold on Me com The Miracles, Money com Barry Strong e Please Be Supported com Marvelettes foram sucesso da Motown. Devil in Her Heart foi totalmente flopada. E ninguém... Como o George Harrison descobriu esse troço e foi tocar. Provavelmente não tinha o que fazer. Enquanto o Paul estava enrolando bobina na fábrica, o John Lennon procurava disco para eles terem um repertório que nenhuma banda tinha. Então ele ia pegando, ele via, esse vocal aqui é bom para mim, esse vocal é bom para mim, isso aqui vai para o Paul, esse aqui... Então, eles buscavam as coisas mais obscuras que as outras bandas não tocassem. Sim. Faz sentido. É daí que vem essas coisas. Tanto é que o Roy Storm chegava, porra, a gente acabou de tocar essa música que eles fizeram, os caras já estão com música nova, de onde é que eles tiram isso? Era o Lennon que ficava buscando. Era o diferencial, né? Rodando bobina. Uma curadoria para poder montar um repertório diferenciado. Um repertório que ninguém tinha. Eles faziam isso. Vale lembrar, só porque Long Tall Sally é na época, então, ali nos anos 80, quando eu comecei a me interessar mais a fundo por Beatles, era uma música assim que me encantava assim, ouvir e tal. E não tem em álbuns dos Beatles, né? Somente no Past Master, porque ela foi lançada originalmente, eu acho que num EP, no né? EP. Na Inglaterra em EP, e aqui no Brasil no compacto simples. No lado B, I Call Your Name. Daí, depois ela só foi sair em álbum no Past Master, que reúne daí todas as músicas que não entraram nos álbuns. E um detalhezinho também que é muito legalzinho, não foi o primeiro,
Mas foi o segundo solo de John Lennon gravado, porque o primeiro solo da Long Tall Sally é dele e o segundo é o do George. Ah, é? Sim. Não sabia. Exatamente. Só que esse é o segundo solo gravado. O primeiro solo gravado é o de You Can Do That. Sal, falando aí do Passmaster, cara, me veio uma lembrança que eu lembrei onde eu comprei o meu Passmaster quando foi lançado. Eu comprei na Americana, na Figueiredo Magalhães, os CDs. Eu comprei na Sabiá Discos. Olha só. Olha só. Eu comprei na Americanas daquela que tu entrava pela Figueiredo Magalhães e saía na Barata Ribeiro, sabe? Uhum. Rapaz, engraçado essa coisa de lembrar. Eu tenho na memória os primeiros discos que eu comprei. Porque na década de 70 você tinha a loja de rua, né? A loja do bairro. Então eu morava na Tijuca. Até a primeira metade dos anos 90, né? Eu morava na Tijuca, na rua Doc Lobo, e tinha uma loja na rua Campos Salles. E eu passava nessa loja todo dia, porque eu ia para... Eu estudava no Cefet nessa época, eu ia e voltava. Então todo dia eu passava nessa loja. E eu comprei todos os meus discos dos Beatles, os primeiros discos que eu comprei, os famosos canudinhos, né? Nessa loja. Eu tenho essa lembrança dessa loja. Agora, os outros discos, confesso a você que a maioria eu não lembro. Não, a maioria dos meus discos dos Beatles, eu comprei alguns na Galeria River, ali no Arpoador. Minha avó morava ali, né? Meus avós moravam ali, eu ia passar final de semana com eles, tinha aquela loja ali junto das lojas de surfwear, né? Então eu comprei muito disco dos Beatles ali. Mas tudo canudinho e tal. Eu tenho muita lembrança dos remasters de 88, porque todo mês eu comprava 2. E eu comprava ou na Sabiá ou na Curtição, que eram 2 lojas que tinham em Niterói. E aí eu vi onde ficava mais barato para comprar. Os meus remasters, eu lembro que eu comprei todos de uma vez, em 87, em CD, na loja americana. Esse eu consigo lembrar. Agora, a maioria dos meus discos, eu não lembro. Eu comprei tudo em vinil. Eu morava ali em Laranjeiras. Aí eu comprava na Gabriela Discos. Comprei muito. E na Galeria Condor tinha uma loja ali onde eu comprava compacto, então, meus compactos, todos que iam saindo. Não só o que tinha ainda de Beatles, mas o que saía de carreira solo, chegava eu comprava. Época boa. Meus queridos, chegamos ao final dessa gravação aqui. Lembrando para a galera que está assistindo, não é uma live, é uma gravação que eu estou viajando a trabalho nesse exato momento, estou em outra cidade. Eu adorei o papo, mais uma vez, como sempre. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Michel. Obrigado, Francisco. E vou, assim, antes de vocês falarem o recadinho paroquiais de vocês, dizer uma frase que este é o álbum. É o melhor álbum de rock and roll puro lançado pelos Beatles. É isso. Só tem um erro na sua frase. Eles não lançaram esse disco. David Dexter Jr. que lançou esse disco. Maneira de falar. Porque justamente por aquilo que eu acho que foi o Ricardo que falou no início da live. Não tem as baladas pop açucaradas do Paul McCartney que a gente ama. Mas então esse aqui ficou muito rock and roll puro, cara. É um disco mais upbeat. Total. Senhor Ricardo, podia... Terminando a live, vamos botar ele para tocar. Boa. Seus recadinhos paroquiais, meu querido. Meus recadinhos paroquiais são os mesmos de sempre. Por favor, compre meus livros. The Beatles, 1970-1980. 14 bis, uma interpretação, estão lá no meu site. Memórias de meu pai, um pracinha, estão lá no meu site. Combos, promoções, descontos. Não tem desculpa para não comprar. Não tem desculpa. Se vocês não encontrarem, que é super fácil, Ricardo Pugiari em todas as redes sociais. As minhas redes sociais são muito difíceis. Se por acaso, ainda assim, vocês não conseguirem, me mandam um direct lá no Instagram, que eu passo direitinho aí o link para vocês acessarem o site do Ricardo. Meu querido, muito, muito, muito obrigado por você ter aceitado participar de mais um bate-papo. Com o cachê que você está me pagando, meu amigo, você pode falar não espalha muito, senão a galera vai querer que eu aumente o deles, aí é foda. Valeu, mestre, tamo junto. Michel, obrigado, querido, mais uma vez aqui numa... Eu cismo de falar live, não é live, hoje é gravado.
muito obrigado por esse papo Beatle aqui, você trazer aí suas informações, seus conhecimentos, sua coleção, né? Eu que agradeço o convite, agradeço aí a sabedoria do Ricardo e do Francisco, cara, porque a gente troca informação e aprende, né? Eu gosto disso, desse diálogo de mesa de bar, né? Todo mundo bom demais. Sua e tal, é bom demais. Cara, o recado que eu dou é: escutem, cara. E se a galera que acompanha o Pitadas do Sal tiver a oportunidade de conseguir esses discos, às vezes, cara, você tá numa feira, tá num lugar e você olha assim, você fala, caramba, isso aqui é um disco dos Beatles, nossa, original, pô, tá num precinho bom. Cara, compra e vai ouvir. Tipo, é a edição americana, a edição inglesa, compra e compara. Se você gosta de música, é muito bom, entendeu? É muito gratificante você notar as diferenças, perceber as diferenças, criar sua própria percepção disso. É o que o Sal falou, é um exercício, entendeu? É um exercício que afina a sua audição, entendeu? A sua percepção musical. Isso é muito bom. Para quem ama música, a gente ama música, vive música, 24 horas por dia, cara, isso é fundamental. E eu tenho certeza que quem acompanha o Sal é apaixonado por música, senão, né? Não estaria aqui. Então, maravilha. Isso. Pratiquem. E o seu canal no YouTube vai voltar? Já voltou? Como é que tá? Vai voltar. Eu tô planejando agora a partir até o final desse mês, eu tô comprometido com o trabalho, com algumas coisas, mas a partir de maio já pensei, já bolei um formato mais legal, mais curto também. Eu achava meus vídeos muito extensos, eu acho muito extensos meus vídeos, assim. Então eu quero fazer um formato mais curtinho, mais legal, falando sobre discografias, e eu vou agregar também lançamentos, então vai ficar legal. Maravilha. Falando em vídeos mais curtos, não perca as curtinhas do Pudiali em todas as redes sociais. Verdade. Tá vendo? Que eu também faço, eu pago bem e ainda faço propaganda, né? Pelo menos isso, né? Para não visitar lá o trabalho das 5 episódios de covers. Eu vou correr atrás, eu vou lá, vou remediar isso aí, Francisco, uma última curiosidade ou dado desse álbum e seus recadinhos paroquiais. Recadinhos paroquiais é, mais uma vez, agradecer ao Sal pelo convite, tá? E você sabe que eu estou aí à sua disposição sempre que você precisar, né? Dica para o pessoal. Tem gente que não gosta de comprar vinil. Eu quero ter os discos americanos, mas em CD. Procure esse aqui, essa caixa, Capitol Albums, volume 1. Tem um volume 2 também, tá? E aqui, então, ainda são as mixagens do Júnior. Evitem essa aqui. O Gustavo já falou dela na outra live, né? Que apesar de ser a capa dos discos americanos, são as mixagens inglesas, né? E, finalizando, Sal, eu queria te dar os parabéns para a live sensacional que você, o Júlio e o Brod fizeram. Cassiano e o Brod. Não. Você, o Cassiano e o Brod, exatamente. O Charles Gavan. Que live! Que live! Vocês mandaram bem pra caramba. O Charles é do cacete, né, bicho? Obrigado. Então, eu não pude ver ao vivo, mas foi quando? Foi ontem, anteontem. Eu parei na frente do computador depois do trabalho. Eu depois do trabalho tenho essa mania, vou ver alguma coisa de live, de música, coisa de Segunda Guerra, que eu gosto. Cara, vou ver a live do Sal com o Gavan. 3h45, será que eu vou conseguir assistir? Assistir. De uma tacada só. Sensacional. Eu quero te dar os parabéns, porque foi do cacete. Querido. Obrigado, querido. Eu fiquei com orgulho também dessas lives que a gente fica com orgulho de fazer. Assim, eu acho que foi um dos melhores papos também que eu tive nessa pegada com artistas e tal, né? Para quem não sabe, além dessas colaborações maravilhosas de vocês, vez ou outra eu converso com artistas aqui no canal. Tem Frejá, tem Joyce, tem Alceu Valença, tem Paulo César Barros, tem muita gente. E essa do Gavan foi um papo sensacional, quase 4 horas de live. É a maior live do canal. Se inspire nessa live e melhore as nossas. Chamo, Pudiali. Melhore o nível das nossas, que nós estamos. Isso. Tamo junto. Me divirto, cara. Galera,
Estou encerrando aqui. Eu falar aqui por causa disso, porque aqui a gente se diverte, cara. Sempre em casa, sempre em casa. Eu gosto disso. Sem sacanagem, a gente não vai para frente. É isso Beijos aí. aqui é de beijo, abraço aqui é de abraço. Concluindo aqui a gravação e a gente se despede offline. Valeu! Valeu, Até a próxima. Um abraço.